Bom dia! Vamos agora falar de correlação entre duas variáveis aleatórias. Vamos supor que eu tenha pares de valores para duas variáveis x1 e x2 e vamos supor que eu coloque os pares x1 e x2 nesse gráfico aqui bidimensional, x1 aqui, x2 aqui, e eu tenho vários pontos, por exemplo, assim. Esses pontos aqui são simplesmente tuplas de um certo valor de x1 e um certo valor de x2. Esse tipo de gráfico se chama um gráfico de dispersão, ou em inglês um scatterplot. Muito usado para a gente ver visualmente a relação entre duas variáveis. Aqui, por exemplo, você vê que, de forma geral, quando x1, ou quanto maior for o x1, maior parece ser também o x2. Isso não é exatamente sempre verdadeiro. Por exemplo, deste ponto aqui para o próximo, x1 aumentou e x2 diminuiu. Mas, de forma geral, a gente vê a tendência de ter x1 crescendo, x2 crescendo ao mesmo tempo. Podemos calcular a direção e a força de um relacionamento linear usando o que a gente chama a correlação, o índice de correlação. Há várias formas da gente calcular este índice de correlação, mas todos eles têm a mesma característica de que eles geram um valor entre -1 e +1. Quando o valor do índice de correlação está perto de zero, é porque não tem correlação entre as duas variáveis. Quanto mais perto de +1, eu tenho uma correlação positiva. x1 cresce, x2 cresce também. E quando a correlação é negativa, x1 cresce, x2 decresce. Aqui estão vários exemplos de scatterplots, gráficos de dispersão com o índice de correlação calculado para o conjunto. Por exemplo, você vê aqui que x1 e x2 estão muito correlacionados. Sempre que x1 cresce, x2 também cresce. Então temos correlação 1. Aqui, correlação 0,8, você vê que à medida em que eu vou para a direita, x1 crescendo, às vezes x2 cresce, às vezes desce, de tal forma que eu tenho mais espalhamento entre os pontos. Eu estou me afastando de uma linha. Aqui, mais afastamento ainda. Aqui, tanto afastamento, tanta aleatoriedade, que não tem relação entre x1 e x2 no sentido de crescimento. Quando o x1 cresce, x2 pode tanto crescer ou diminuir, portanto, temos correlação zero. E aqui nós estamos vendo a correlação negativa, em que progressivamente vamos a uma correlação cada vez mais perto de -1. -1 seria uma linha perfeita em que quando x1 cresce, x2 decresce. Aqui você pode ver que a correlação é sempre 1. Quando eu tenho, aliás, aqui à esquerda, a correlação é sempre 1 quando eu tenho uma linha, independentemente de ter uma linha mais inclinada ou menos inclinada. A correlação é 1. Aqui a correlação não é definida porque não há variação no x2. E aqui a correlação é perfeitamente igual a -1. Todos os exemplos aqui embaixo têm correlação zero. Há várias formas de calcular a correlação. Eu não estou dando aqui em momento algum a equação para calcular, seja lá qual for a métrica, média, mediana, variância, desvio padrão, coeficiente de variação ou índice de correlação. Tudo isso é feito por software estatístico que eu vou apresentar mais na frente. Eu não quero falar de equações aqui. Mas no cálculo da correlação é importante saber que há algumas formas diferentes de fazer esse cálculo. O coeficiente de Pearson é usado quando temos uma escala métrica, a informação, os dados são ou na escala razão ou na escala intervalar, e os dados da população obedecem uma distribuição normal. Quando a distribuição não é normal, ou quando a escala não é métrica,
nós usamos ranks e podemos usar tanto a correlação chamada de Spearman ou a correlação chamada de Kendall para fazer este cálculo. Em todos os casos, o número resultante, o índice, vai ficar entre -1 e +1. É importante entender que o fato de haver correlação entre duas variáveis não significa que haja causalidade. Não significa que x1 causa x2 ou que x2 causa x1. Eu posso ter, por exemplo, uma variável aqui, uma outra variável aqui, x1, x2, e eu posso ter uma correlação entre as duas, uma correlação ou positiva ou negativa forte, mas isso não significa que haja uma causalidade, não significa que x1 causa x2. Também não significa que x2 causa x1. Isso não é necessariamente verdade. Eu posso muito bem ter uma outra causa, C, que causa as duas coisas, e é por isso que eu teria correlação. Então, não necessariamente correlação implica em causalidade. Repita isto 100 vezes, para lembrar muito bem. Outliers, ou seja, dados que ficam muito longe em valor do que o resto, podem afetar muito ou pouco determinadas métricas. Então, por exemplo, uma métrica robusta que não é muito afetada pela presença de outliers é uma mediana. A mediana não é muito afetada por um outlier. Agora, a média, o desvio padrão e a correlação podem ser muito afetados pela média. Por exemplo, por um outlier. Vamos pegar o exemplo de média. Imagine, mais uma vez, aquele restaurante em que há uma pessoa que ganha, lá dentro do restaurante, há uma pessoa que ganha 10 mil reais de salário, há uma pessoa que ganha 8 mil reais de salário, há uma pessoa que ganha 6 mil reais de salário, e a gente pergunta qual é a média. Bom, a média vai ser, digamos, 8 mil reais, seria a média. Agora, entra Bill Gates no restaurante, e Bill Gates, que tem um salário bem maior, 0, pode botar 0 à vontade aqui, vai afetar a média demais. A média vai passar a ser milhões. E essa média deixa de representar bem o valor típico do salário das pessoas que estão no restaurante. Então a gente diz que a métrica média não é robusta a outliers, porque um outlier como este valor, que fica muito longe dos demais, afeta muito a métrica. O mesmo ocorre com correlação. Há uma forma de expressar o relacionamento linear entre duas variáveis usando o que a gente chama uma linha de regressão, usando regressão linear. Então aqui nós temos vários pontos em vermelho que parecem obedecer mais ou menos a um relacionamento linear, e nós podemos achar a equação da linha em azul, que representaria a melhor aproximação, digamos, o que melhor se ajusta aos pontos em vermelho, e nós podemos achar esta linha, a equação desta linha, que a gente chama a linha de regressão. Isso seria fazer uma regressão linear simples, que você pode fazer com qualquer software estatístico, como R, por exemplo. Quando você tem essa linha de regressão, você pode calcular, predizer o valor da variável resposta, que está aqui, em função do que a gente chama a variável explicativa, que está aqui. Eu poderia, por exemplo, apesar de não ter um dado para, digamos, 2,5, eu não tenho um ponto vermelho para 2,5 aqui, para este valor 2,5, mas com a relação, com a equação da linha de regressão, eu poderia calcular o valor da variável resposta. Tem que tomar cuidado para não extrapolar muito. Por exemplo, se eu tivesse uns pontos aqui com a idade de uma criança e a sua altura, até, digamos,
os 10 anos, eu poderia ter alguns pontos assim, mas tem que tomar muito cuidado para não extrapolar a linha aqui muito longe, porque você for até 100 anos, por exemplo, você pode achar que uma pessoa de 100 anos vai ter vários metros de altura, o que não é o caso. Então, a regra geral é não use a linha de regressão para extrapolar fora do intervalo onde você tem, de fato, dados usados para calcular a linha de regressão. A inclinação desta linha aqui, nós chamamos R, e esse valor R é interessante porque se nós colocarmos R ao quadrado, nós podemos provar que este valor R ao quadrado é a fração da variância que é explicada pela linha de regressão. A linha de regressão explica parte da variância que a gente está vendo em x2, quando o x1 muda, mas tem coisas que não são explicadas. Tudo que está em verde aqui, que a gente chama os resíduos, isso não é explicado pela regressão. A regressão explica parte da variância que a gente vê e ela não explica parte da variância que existe. Quanto maior for R², melhor será a nossa regressão, no sentido que estaremos explicando mais variância nos dados. Muito obrigado.